Olá, tudo bem com vocês? Ainda vamos ficar neste vídeo no capítulo 3, passando para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos considerar mais um pouquinho, só mais um pedacinho para concluir o capítulo 3 e nós vamos falar sobre então o batismo de Jesus e depois um pouquinho a sequência que ele vai relatando, que Lucas vai relatando. Antes de eu continuar, vou dar uma paradinha, pedir para você curtir. Se você quiser comentar, fazer perguntas, enfim, falar qualquer coisa, dá um alô para mim, dá um oi para mim aí nos comentários e me ajude aí em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos em frente. Então, no capítulo 3, no versículo de 22, Lucas relata então sobre o batismo de Jesus, assim como os outros evangelistas também relataram. Vou seguir aqui. Versículo 22 diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós vamos analisar algumas coisinhas aqui. Nós entendemos que Lucas ele viu no batismo de Jesus o clímax, o cumprimento, já finalizando o ministério de João sobre a vinda de Jesus, né? Porque a partir daí Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Depois nós vamos ver na frente aí, nesse vídeo ainda, sobre ele ser tentado, e a partir de então ele dá início ao seu ministério, e aí vai terminando então o ministério profético de João Batista, até porque depois ele vai ser morto. E então este é o clímax, onde ele batiza Jesus, né? Aquele que falou de si mesmo que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, e ele cumpre esse papel tão importante que é de batizar Jesus. E ele era o único que podia fazer isso, porque ele foi escolhido por Deus, foi predestinado por Deus, foi enviado de Deus para cumprir isto, né? E aí nós observamos então que veio uma voz do céu que declarou então a filiação de Jesus e o confirmou como sendo ungido de Deus. A própria voz de Deus fala ali, e claro que tinham outras pessoas naquele momento, não era só João e Jesus. Muito provavelmente ele estava cercado dos seus discípulos, e ouve-se então a voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a pomba, né? Que era a presença corpórea do Espírito Santo. E uma coisa que a gente observa neste pequeno momento aí, nesses versículos, é que nós vemos juntas a Trindade, né? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai dizendo: Este é meu filho, em quem me comprazo. Então a Trindade se reuniu neste momento do batismo de Jesus, e neste momento Jesus recebeu o Espírito Santo, porque simbolicamente, claro, porque ele é Deus, né? O Espírito Santo era sobre ele, sempre foi, mas ele recebeu ali corporeamente e na presença e no batismo, cumprindo tudo o que ele deveria cumprir, para que a partir daí então ele desse início ao seu ministério, né? Mas só que antes dele começar este ministério, ele ainda passou por uma outra prova aí vinda de Deus, e que ele foi realmente conduzido pelo Espírito. Então agora nós entramos no capítulo 4 de Lucas, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, antes de Jesus dar início ao seu ministério, ele foi batizado por João, recebeu o Espírito Santo, e logo em seguida, diz, né, ele foi
pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ali ele jejuar. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E ali ele foi levado para passar pela grande prova de ser tentado pelo diabo, né, lá no deserto da Judéia. Lucas é o único escritor dos evangelhos que diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Vocês conhecem essa passagem, só vou analisar algumas coisinhas para a gente já encerrar. Satanás tentou então nesse tempo desviar Jesus da sua missão, né? Ele sabia por que Jesus estava, por que Jesus veio, porque Jesus nasceu, tomou forma humana. Ele sabia, né? O diabo sabe algumas coisas porque ele esteve com ele veio, ele viveu, ele conhece os preceitos de Deus, ele sabe os propósitos de Deus. Então ele apelou para a fome de Jesus, naquele momento de fraqueza na sua carne, ele apelou, né? E ali então ele começou questionando a filiação divina. E aí nós vemos que ele usou a própria Bíblia, a palavra, para enfrentar Jesus. Porém, o que nós observamos? Ele usou a palavra é a verdade, mas ele usou a palavra fora de contexto. E ela não se encontrou com a verdade que era o próprio Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. E ele quis usar a verdade que é Jesus contra Jesus, mas ele usou de maneira errada, fora de contexto. Ele usou o Salmo 91, vocês sabem. Nem vou analisar as palavras dele aqui, porque eu quero que esse vídeo fique mais rápido. Só que ele usou fora de contexto, né? E aí Jesus neutralizou as suas palavras usando também a palavra. Só que Jesus citou dentro da verdade, respondendo aquilo que ele questionou, e dentro da verdade, Jesus, ele citou lá em Deuteronômio, né? No capítulo, ele citou capítulos Deuteronômio 6:13, 6:16 e 8:3, respondendo a cada um dos questionamentos do diabo para Jesus. E percebendo então que ele tinha fracassado, diz o versículo 13, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. É assim que Lucas relata, que o diabo então se apartou até esperar um outro momento para enfrentar Jesus. E aí diz que os anjos então vieram e os serviram. E depois disso ele retornou a Galiléia para dar então início ao seu ministério. Então no versículo 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu toda a circunvizinhança. Amém? Então nós vemos que até Jesus, para que ele cumprisse o seu chamado, para que ele cumprisse o ministério, para que ele fosse a campo missionário, ele se preparou, ele cumpriu certas etapas, ele se revestiu, ele se encheu do Espírito Santo, ele foi provado e ele foi aprovado. Ele era Deus, ele precisava passar por tudo isso? Não, mas ele fez tudo isso como homem, porque ele veio também em carne, para ser provado como homem. Se ele enfrentasse todas as coisas como Deus, então tudo poderia ser questionado. Mas você é Deus, você tem poder, né? Mas ele fez tudo como homem. Por isso ele era chamado, sempre foi chamado, Filho do Homem, né? Como nós já vimos nos estudos anteriores, que Lucas inclusive
faz a ligação dele, né, até Adão. Então é isso, meus queridos, Deus abençoe vocês. Saímos do capítulo 3, entramos no capítulo 4, vamos agora vendo o que é relevante para a gente estar estudando, e eu espero que você continue aqui com a gente, se inscreva, compartilhe, comente. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, eu sempre oro por você. Deus abençoe.